Então a gente está aqui de maneira informal. Não vou dizer que é o primeiro encontro, que não é um primeiro podcast, não foi combinado, mas de fato a gente está aqui fazendo um bate-bola com o Aldísio. O Aldísio é diretor comercial da Core Engenharia, construtora que atua no Eusébio, vou deixar ele falar depois. A gente também está aqui com o Ronald, da RD Corretora, que também trabalha com seguro e corretora de seguro. E o Bonaldo, da Rodobens, gerente de negócio. Vou começar aqui pelo Bonaldo. Bonaldo, me fala um pouquinho da Rodobens e da tua atuação. Marcelo, boa tarde. A Rodobens é uma holding de serviços financeiros, ela tem 8 braços, né, de atuação. O consórcio está entre um dos 8 braços. Ela também tem um banco, tem a corretora, tem incorporadora, ela constrói em alguns estados, inclusive está aberto na Bolsa, a Rodobens Incorporadora. Agora, a nossa área de atuação específica é o consórcio. A gente trabalha no consórcio e a Rodobens já atua há mais de 50 anos no ramo de consórcio em geral, trazendo para o consórcio imobiliário, que é aqui o nosso foco. Ela está já há mais de 30 anos, com grupos abertos. Então, a gente tem uma expertise muito grande no produto consórcio em si, mas principalmente no consórcio de imóvel. E hoje é um dos pilares assim, do segmento consórcio na Rodobens. Eu atuo já na Rodobens há 12 anos, né? Atualmente atuo como gerente de negócio. Eu dou suporte comercial aos parceiros. O Ronald é um parceiro de negócio da Rodobens. Ela não tem equipe de venda própria. Ela tem a equipe de gerentes que dá um suporte comercial para os representantes em negociações, principalmente negociações envolvendo imóvel, que é um pouco mais complexo do que uma negociação de um carro ou de um caminhão. Perfeito. Agora vestiu a camisa bem, não foi? Fiquei cabulado agora, viu? A gente tem que crescer agora. Né? A gente vai ter que crescer. Agora, Ronald, a bola agora tá contigo. Faz melhor aí, então. Vou falar agora pro Ronald. O Ronald vai falar da RD Corretora. Tá quanto tempo no mercado, Ronald? Olha, a gente já está no mercado de consórcio há 25 anos. 25 anos, desde 99. Mas com consórcio também? Consórcio. Eu comecei a vender consórcio em 99, em abril de 99. Dia desses. Consórcio Saga. Aí comecei a vender, aí a gente passou muito tempo em várias empresas, com experiência no consórcio. E há 10 anos que a RD Corretora surgiu, depois a gente tirar a SUSEP, eu fui para o segmento de seguros, né? E só que o consórcio, numa crescente, muitos clientes, aquela nossa carteira, e eu acabei não deixando o consórcio, graças a Deus, né? Estamos aqui hoje para isso, né? E hoje a RD Corretora hoje, além de seguros, a gente trabalha com um leque aí de várias administradoras de consórcio, eu diria que as maiores do mercado, e quando se trata de imóveis, né? Quando se trata de imóveis, eu de longe, que nem eu falei para vocês, a gente traz a Rodobens. Ok, com porque, parceiro. Inclusive, o da minha casa é a Rodobens. Né? Então, isso aí me dá uma segurança de apresentar aquilo que eu compro, né? Bom demais. E o Aldizão está aqui do meu lado, conheço há muitos anos, construtor da Core Engenharia. Um pouquinho da Core, Aldizio. Legal, a Core, hoje ela é mais conhecida no segmento de construção de casas, especialmente em condomínios, né? Quando a gente fala condomínio, sempre a gente lembra de Eusébio, mas a gente tem construções aqui também nas Dunas, aqui no Cocó, em Fortaleza também. A gente atende mais esse mercado de projetos arquitetônicos mais elaborados. A gente tem cada vez mais afunilado nosso serviço para atender clientes que têm um nível de exigência de qualidade realmente mais alto, sabe? Então, esse é o nosso foco. A gente tanto constrói casas para quem tem seus terrenos e seu projeto para construir, mas a gente também tem projetos nossos. A gente compra o terreno, a gente levanta a casa, né, e coloca para o mercado. Bom, e já estão no mercado há quanto tempo? A gente já está no mercado há 14 anos. Já tem um portfólio aí de quantas casas construídas? Nesse ano a gente deve entregar a nossa 110ª casa. Tá. Bastante história aí, muita água passada debaixo do rio, né? Muita experiência. Coisa boa, coisa boa. Bem, agora que cada um a gente já sabe qual é o player de cada um, o motivo é assim, qual é o motivo pelo qual a gente está aqui? Na verdade, isso aqui acabou acontecendo de maneira muito informal, mas foi interessante porque começamos a ter demanda perguntas sobre isso. O Aldísio trabalha na área,
E são perguntas recorrentes, dúvidas recorrentes que ele tem. Eu também, como corretor de imóvel, estou no mercado há muito tempo e o consórcio é sempre uma alternativa muito interessante para quem quer comprar um imóvel. Isso é pouco conhecido, não é todo mundo que sabe e não é todo mundo que sabe fazer. Então eu resolvi trazer 2 bons players aqui do mercado para poder explicar para a gente as nossas dúvidas que a gente vai colocar aqui, e a partir de agora não só a gente vai tirar as dúvidas, como você também pode ser que você tenha aí, espero que a gente consiga responder. Vamos lá, falando de compra e venda de imóvel. Qual é a vantagem? Por que é melhor eu fazer consórcio do que eu fazer um financiamento bancário? Olha, de longe, quando se trata de consórcio e comparando com financiamento, o custo, né? O custo operacional que você vai ter um consórcio e no financiamento, a diferença é muito grande. Aí você me pergunta, Ronald, então por que todo mundo faz consórcio? Tem vários motivos que às vezes a pessoa deixa de fazer um consórcio. Às vezes é a própria informação, ela não sabe, que não sabia que era desse jeito, né? Outra situação, não é para todo cliente que o consórcio vai se encaixar, né? Existem situações que eu já até direciono o cliente. Não, no teu caso, faz um financiamento que às vezes é melhor. Porque o que é o consórcio hoje no mercado financeiro? É um dos produtos que o mercado tem. Ele tem financiamento, ele tem, às vezes a pessoa tem o crédito à vista e quer fazer o aporte de uma vez para comprar um imóvel, o que a gente que conhece não indica, né? E tem um consórcio que é exatamente a questão do custo, que é bem menor, né? Quer falar um pouquinho do custo aí para mim? Eu acho que eu ia até reforçar essa questão, porque assim, o consórcio, diferente do financiamento, se você for olhar o lado do financiamento em si, que é o dinheiro rápido, ele tem essa vantagem em relação ao consórcio, que é o quê? O imediatismo, você tem um dinheiro lá na hora. Só que você paga um custo por esse dinheiro imediato que você tem, né? O consórcio, como o Ronald falou, ele é um produto que está à disposição de todos, mas ele não é para todos. Por exemplo, tem uma pessoa que quer comprar um imóvel para ontem, ela não tem dinheiro para ofertar de lance, o consórcio não vai se encaixar para ela. O consórcio, principalmente nos dias de hoje, ele está se encaixando para pessoas que têm até o dinheiro para comprar à vista e diga assim, cara, eu vou comprar esse imóvel à vista, porque muita gente pensa, eu não gosto de pagar juros é ruim. Não, nem sempre pagar juros é ruim. Se eu tenho um valor, e esse valor no banco aplicado em qualquer investimento conservador de renda fixa, ele me trouxe uma rentabilidade maior do que o juro que eu estou pagando, ou do que a taxa de administração que eu estou pagando, não tem nenhum sentido você comprar à vista o imóvel. Então, assim, tem muita gente que tem a condição de ofertar um lance, que às vezes não faz o consórcio, não opta pelo consórcio, por desconhecimento. Ou então por alguma experiência que viu alguém já ter, porque infelizmente o consórcio, como todo meio de todas as profissões, tem os bons profissionais e tem os maus profissionais. Então, assim, a gente, desde 2008 que foi criada a lei do consórcio, e hoje ele é fiscalizado pelo Banco Central, então trouxe uma segurança jurídica muito grande para as pessoas que estão entrando, principalmente de 2008 para cá, né? Porque antes não tinha um órgão fiscalizador. Hoje a gente tem. De 2008 para cá foi criada a lei do consórcio, o Banco Central é o órgão que fiscaliza as administradoras, então, assim, ficou uma coisa muito mais profissional, né? E assim, se você olhar as notícias, até os números da própria ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, ela vem mostrando um crescimento muito forte do segmento consórcio, né? Tanto é que a gente está aqui hoje falando sobre consórcio. Perfeito. Eu vou já abrir aqui para fazer algumas perguntas, eu sei que você já as tem, mas eu vou emendar aqui com o que ele falou, porque já são algumas coisas que eu tenho dúvida com isso. Você falou uma, que é a questão do seguro, ou do seguro não, dos juros, né, o custo menor. Você consegue me pontuar mais alguma vantagem? Por que o consórcio é melhor? Eu sei que existem situações diferentes, como você acabou de falar. Existe o cliente, então, que é planejado, e o cliente que não está planejado. Mas tem um ponto de comum entre os dois? Tem alguma outra vantagem, porque vale a pena fazer via consórcio e não via financiamento, fora o custo? O custo ele é o principal fator, não tem como, até porque você vai olhar, quando você vai comprar um bem, você vai ter que calcular o custo final, então ele é o principal fator, mas a gente pode elencar alguns outros. Por exemplo, o consórcio, falando especificamente da Rodobens, ela disponibiliza aos clientes a possibilidade de parcelar o lance em 4 vezes sem juros. Ou seja,
Eu vou ofertar aquele lance. Eu fui contemplado. Eu não necessariamente tenho que já pagar ele todo de uma vez. Eu tenho a possibilidade de fracionar ele em 4 vezes sem juros. Uma outra questão... Isso para o lance. Isso para o lance. Mas uma outra questão muito importante é o quê? É o tempo que você vai ficar pagando essa prestação. Para você ter uma ideia de custo, financiamento hoje de R$100 mil, vamos arredondar, se você fizer em 30 anos, a parcela vai girar em torno de R$1.000, 1% do valor do crédito financiado. O mesmo valor para um consórcio de R$100 mil, a mesma parcela média fica em torno de R$1.000, só que em 120 meses, em 10 anos. Então, assim, eu estou falando de uma economia de prazo de 20 anos. O mesmo crédito. Se você fizer um crédito... Tu pegou? Eu voei. Se você fizer um crédito hoje de consórcio no valor de R$100 mil, Okay. No financiamento normal. no consórcio, Consórcio. ao invés de você pagar em 30 anos, você vai pagar em 10. A Mas eu tenho mesma uma opção parcela. no financiamento de ser menos. Ter. Tá, mas a parcela não vai ser mais 1.000. Eu tô falando com a mesma parcela. Pois é, eu quero trabalhar com o mesmo tempo. E vamos imaginar 2 tempos. Certo, 20 anos para ambos. certo. Qual é a diferença financeira para ambos? A diferença é que o consórcio, assim, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu tenho que calcular. Eu posso calcular e tu fala pergunta de novo. Eu diria que Mas vai ser, tipo, bem menor. Eu tô comparando o tempo que vai diminuir de um pro outro. O Entendi. mesmo crédito, um em 30 e outro em 10, e, tipo, são 20 você anos. fixou o valor. Fixei o valor de 100 mil. Ok. Com a mesma parcela de R$1.000 dos dois. Entendi agora. O financiamento são 30 anos, Agora consórcio entendi a são 10. lógica. Ou seja, Consórcio para eu 10. pagar R$100 mil, pagando R$1.000 por mês, Mesma parcela. eu levo mais tempo pagando se eu bloqueasse isso aí, né? Essa é a nossa, Isso. não é a nossa variável. Isso. Então, é mais tempo. Um eu pago em 20 anos e outro pago em 30. Em 10, consórcio, você paga em 10. 10. Pago em 10. Em 120 meses, um crédito de 100 mil. Eu quero fazer um consórcio de R$100 mil, que é o mesmo crédito de financiamento. Ok. Quanto é que tu É porque tem menos juro embutido. Você tem a taxa de administração. É, vai tá. ser tipo 0,02 ao mês. Entendi. Vai ser 2 e alguma coisa ao ano. Então a diferença é isso aí. Você Tá. compara com o financiamento e tabela price, né? Que tem aqui. Eu tô, assim, é que eu tô pegando uma parcela média, né? Porque o financiamento ela vai começar desse valor, vai diminuindo. Mas, se tu for, mas qual o custo financeiro por esses 100 mil? Se for R$17 mil. saque, ela diminui, mas Não, o ela price permanece. é isso. Mas eu tô colocando que o custo por esses 100 mil é de R$17 mil que é a taxa de administração. Perfeito. Tá, mas a gente está ainda em custo financeiro. Qual é uma outra vantagem que é o que você colocou? Tinha mais alguma? É até a questão do parcelamento do lance, que é uma, É. uma vantagem assim, que é específica da Rodobens. Porque, vamos lá, todo financiamento hoje que você vai para um banco, você vai passar por uma análise de crédito. Que não é só você ter um nome limpo, você tem que comprovar um rendimento. essa No daí consórcio Rodobens, até onde eu saiba, é uma das únicas administradoras, o que é que a Rodobens faz? Se for consórcio de imóvel com até 3 milhões de saldo devedor, ou seja, de 3 milhões de saldo devedor abaixo, ela não faz análise cadastral exigindo comprovação de renda Da pessoa. da pessoa. Só não claro que você não vai poder estar com o nome sujo, mas uma vez que você esteja com o nome limpo no mercado, nenhuma pendência financeira, até 3 milhões de saldo devedor, ela só vai pedir que a garantia, que é o imóvel, respalde o saldo devedor da cota. Por exemplo, se eu tenho um consórcio, eu vou fazer uma casa de 1 milhão, eu faço um consórcio de 1 milhão, eu ofertei 300 mil de lance, fui contemplado. Meu saldo devedor ele já baixou bastante, por causa do meu lance. Meu lance ele vai baixar o meu saldo devedor. O que é que a Rodobens vai pedir? Que o valor desse terreno e da construção, ele supra o saldo devedor da cota. Uma vez que dê esse aporte, ela não pede comprovação de renda. Então isso é um diferencial tremendo. E assim, a gente sabe porque a gente já pegou muitos e muitos casos de clientes até que tem um potencial e assim, o banco não aprova. E a gente não tem problema em relação a isso na Rodobens. Muita situação. Outra, o consórcio, essa lei de crédito do consórcio, ela não deixa que a pessoa física ou jurídica ela aumente o seu endividamento bancário. Porque, ou seja, para o banco, a dívida com o consórcio, ela não entra no rol bancário. Essa Na é a sua informação avaliação que eu tive. pessoal, né? Hã? Não entra na sua avaliação de crédito a nível no bancário. endividamento bancário. Quando você tem um consórcio, Essa é tanto uma que a gente boa- conhece. Uma outra vantagem muito, muito legal também da gente citar, o que é que quando você faz um consórcio de imóvel, diferente do financiamento, você não atrela aquele valor de crédito a um objetivo específico. Isso. Vamos dar um exemplo. Eu estou pensando em construir a minha casa daqui a 1 ano. E eu vou fazer o consórcio agora para eu contemplar a minha carta e daqui a 1 ano tá com tudo direitinho para eu poder iniciar minha construção. Planejamento. Pronto. Quando eu faço esse consórcio de R$1 milhão e nesse período de 1 ano aconteceu alguma coisa que fez eu mudar o meu objetivo. Eu não quero mais construir uma casa, eu quero comprar um imóvel. Ou então eu quero comprar uma casa que já esteja pronta. O consórcio ele engloba tudo isso. Porque o consórcio você está comprando o crédito. Você não está Flexível, comprando, eu quero fazer o consórcio para comprar essa casa. Não, você está comprando dinheiro.
Literalmente é isso. O consórcio é um grupo de pessoas que se reúnem para se autofinanciar. Não é a administradora Rodobens ou qualquer outra que está emprestando dinheiro, não. São os próprios participantes daquele grupo que estão se autofinanciando. O papel da administradora é só organizar. Organizar o quê? Arrecadar o dinheiro de todos, fazer as assembleias, definir quem são os contemplados, ou seja, quem é que vai poder utilizar naquele mês o recurso do consórcio. O papel dela é tão somente esse. Por isso, inclusive, que o custo financeiro é menor. Porque ela não está emprestando dinheiro, ela só está organizando aquele grupo. Entendeu? Então, assim, um outro diferencial é você ter a possibilidade de adquirir o crédito para N situações voltadas para imóvel, especificamente. A pessoa começa, quero comprar uma casa. Vou fazer um consórcio de 1 milhão para comprar uma casa. Acontece um episódio, na própria empresa, a pessoa é transferida, ela pode comprar esse imóvel em qualquer lugar do território nacional. O crédito que ela tem vai servir para ela comprar um imóvel. Seja um apartamento, seja uma casa, seja ela comprar o terreno, construir nesse terreno. Flexibilidade. Então, é muito flexível. Isso. Outra coisa que é importante falar, principalmente no quesito construção, especificamente do consórcio, é que a administradora, ela permite que você, por exemplo, eu quero fazer um consórcio, eu quero construir uma casa, mas eu não quero dar essa casa em garantia. A administradora me permite que eu apresente um outro imóvel, que pode ser meu, ou até de terceiro, como garantia, e eu utilize o crédito para construir aquela casa sem Eu posso pegar o crédito, mesmo que não seja um imóvel, que o cara está comprando, pode ser outro. Pode ser. Dou um outro imóvel em garantia e construo outro. Então, assim, são N situações que, assim, são muitas coisas que o consórcio proporciona que, assim, você não fica tão engessado naquela coisa. Porque o financiamento, você tem um dinheiro muito rápido, você tem um dinheiro na hora, você faz, aí você fica engessado naquilo ali. Então, Bonaldo, como eu havia perguntado, de maneira, então, se uma pessoa chegasse para mim, quais são as grandes vantagens de fazer consórcio e não financiamento? De maneira rápida, pelo menos 5. Tá? O custo financeiro. Ok. A análise de crédito, ela é muito importante, porque no consórcio ela é muito flexível. A análise de crédito do consórcio, ela vai girar basicamente em torno do imóvel que vai ficar como garantia, não do seu cadastro especificamente. Claro que você não pode ter pendência financeira, mas você apresentando um imóvel em garantia ou comprando um imóvel em garantia que supra o saldo devedor, a aprovação é automática. Perfeito. E sem falar, viu, Bonaldo, que também não deixa endividamento bancário. Sim. Né? Não compromete o endividamento bancário. Às vezes é uma empresa que tem já os seus compromissos bancários, ela não vai alterar, nem vai aumentar esse endividamento quando ele já utiliza essa ferramenta do consórcio. Perfeito. E eu acho que você falou uma coisa interessante, que é a portabilidade do... Sim, também tem a possibilidade de você comprar um determinado bem ou construir um determinado bem oferecendo outro em garantia. Muitas vezes a pessoa tem clientes, investidores que querem comprar um terreno, querem construir uma casa para vender e ele não precisa deixar aquilo como garantia. Não pode alienado. Não, até porque ele vai vender depois da construção. Então ele já pode me dar um outro imóvel em garantia e eu libero o dinheiro para ele construir e vender. Isso é possível no meio do processo? Eu posso dar um imóvel, receber o dinheiro e depois fazer uma troca? Plenamente possível. Aí a gente chama de substituição de garantia. Você inicialmente ofereceu aquele bem como garantia, durante o processo você quis liberar ele de alienação, você vai me apresentar um outro imóvel que supra o saldo devedor da operação e eu libero a garantia para você comercializar, ou enfim. As perguntas que eu fiz aqui estão muito ligadas a alguém que está comprando um imóvel. Ou seja, principalmente eu vivo isso muito como corretor, mas eu queria pegar o Aldísio aqui e trazer coisas específicas a ele como construtor, Aldísio. E você gostaria de... as dificuldades que você vê como construtor ou como alguns clientes, se você pode, por exemplo, ofertar consórcio para um cliente que quer começar do zero uma construção, né? Então, vou deixar aí você aberto para fazer essa pergunta aí para os dois. Era essa pergunta, realmente. De fato, não é muito comum a gente ter essa demanda de consórcio na construtora. Eu acho que muito por essa falta de informação. É isso que eu ia lhe perguntar. Como é que funciona? A pessoa tem lá seu projeto, tem seu terreno. Qual é o primeiro passo e como é que é a evolução disso para usar o consórcio na construção? Até respondendo um pouco daquela pergunta anterior que você fez, de fato já foi um gargalo para o sistema de consórcio em geral, essa questão das liberações, né? Que cada liberação você tem que solicitar uma medição e a administradora, falando de consórcio em si, ela tem que ter uma responsabilidade muito grande porque o recurso não é dela, ela só faz administrar. Então, o recurso são dos consorciados, então ela é bem criteriosa em relação a isso. Mas como é que é feito há já acho que 2 ou 3 anos para cá? A Rodobens especificamente, ela aumentou o percentual de liberação do dinheiro. Ou seja,
quando eu apresento o imóvel que eu vou deixar em garantia, seja aquele que eu vou construir ou outro que eu queira ofertar como garantia. Eu apresentei esse imóvel, ela alienou o imóvel, ela já libera 60% do recurso disponível para você iniciar a obra. O que é que eu ganho com isso? Eu já recebi 60% do recurso. Eu só vou solicitar uma medição quando eu executar 60% do recurso. E eu vou ter que solicitar mais uma medição. Porque uma vez eu tendo apresentado os 60% executado, vou dizer, Rodobens, agora eu quero o restante, porque eu já executei os 60%. Então, se ela já assumiu o risco de 60% no início, o 35% depois no final é um risco muito menor, porque já está executado 60%. Né? E lembrando que, caso eu venha construir no imóvel, no terreno, ela vai reter 5% do valor do crédito para a liberação final após a averbação. Mas, agora, se eu oferto com outro imóvel, que não é o objeto da construção, e ele já supre meu saldo devedor, ela nem retém os 5% final. A averbação não vai ser necessária. Eu já estou garantido na operação em outro imóvel. A garantia já sou. Mas de fato... Certo, mas como é que é o funcionamento disso? Então, como eu estava te dizendo, Na prática, ele está lá com o projeto dele, com o terreno dele lá disponível, o projeto já aprovado, está tudo bonito. Ele já teria que ter entrado em alguma carta, como é que funciona isso? Isso a gente está falando partindo do pressuposto que ele já tem um terreno. Isso, já tem um terreno e já Projetos tem... aprovados. A maioria dos clientes que tem da Core, Já chega lá com o projeto, com tudo para você executar. Eu tenho um terreno, tenho aqui o projeto, ou ele está atrás de financiamento, ou ele vai entrar com recurso próprio. E aí, para esse cliente, como é que entra o consórcio? O que é que a gente geralmente faz? Deixa eu falar então, porque isso aqui é interessante, deixa eu só fazer um gancho aqui comercial disso. Porque provavelmente você é o caso e é segurança tanto para ti, né? Porque o grande, provavelmente, me corrija se eu estiver errado, deve acontecer que você cria um cronograma de obra, aí o cara se compromete a fazer os pagamentos, o cronograma de obra, e acontece o cara vai começar a cansar às vezes no meio da obra, né? Porque você deve ter um fluxo de pagamento, e o cara às vezes está contando com recurso, ou o recurso não entrou, e isso te atrapalha profundamente no teu custo de obra, porque o cara começa a obra a ficar mais lenta. Se o crédito já está todo aprovado e o crédito está dentro de casa, então isso aí você já aniquila provavelmente, assim, boa parte do custo. Mas só voltando aqui um pouquinho. Isso aqui eu entendo, tá no seu dia a dia, mas talvez quem está lá não tem nem noção que isso aqui já é a gente está tratando de um problema que o cara não sabia que surgiu. Então, assim, para o meu cliente, eu acho que é importante abordar e aí voltar essa pergunta nesse sentido. Sim. Diz assim, beleza, eu estou lá, estou com o meu projeto, estou com o meu terreno, estou querendo começar a construir. Para a maioria das pessoas, a alternativa que ele tem ou é usar o recurso próprio, ou, que é o que vem em primeiro lugar na cabeça dela, é o financiamento. Como é que o consórcio se apresenta nesse caso? O cenário ideal para o sistema de consórcio é que essa pessoa nos procurasse antes de ter o projeto, inclusive, porque ela é provável que ela já tenha uma ideia de quanto é que vai sair esse custo financeiro para esse projeto. Então, assim, o ideal seria ela procurar o profissional de consórcio antes, para a gente elaborar um plano de contemplação, porque o consórcio, apesar de ter sorteio e lance, para a gente ter uma como é que eu posso dizer, uma previsibilidade de contemplação, que ninguém pode falar em garantia, a gente tem como ter uma previsibilidade? Tem, porque a gente tem como ver como é que vem se comportando nos grupos de consórcio todo mês. A gente tem como ter acesso ao resultado das assembleias. Agora, o ideal é que a pessoa, o cliente, nos procure antes, para quando ele chegar em você e procurar o consultor para executar, ele já está nesse estágio que você comentou, com as cartas já contempladas, apto a iniciar o processo. Mas esse realmente não é o cenário que geralmente acontece. O que realmente acontece é o que você falou. A pessoa procura a gente quando ela já está com o projeto pronto, já quer começar a minha construção. A gente tem como fazer algo? Tem, desde que ela tenha recurso para lance. Se ela não tiver recurso para lance, ela esquece o consórcio. Não vai ser para ela. Não vai ser porque se eu sair do consórcio, do lance, eu vou ter o quê? Eu vou ter o sorteio. O sorteio é sorte. Mas agora vai encaixar com a minha pergunta. Porque quem entra para fazer um projeto e já está contratando uma construtora, provavelmente ela já tem um recurso, já está contratando um recurso claro. a médio e longo prazo. Sim. Se o percentual que é necessário para ter um lance, imagine que seja ali 40%, 50%. Parecido com a entrada do financiamento, já viu que o financiamento faz, né? 50% ou 40% em construção, né? Não, para financiamento é mais. Até menos, você pode 20%, você dá para financiar um imóvel, né? Não, digo para construção, né? Que a gente está falando especificamente. Sim. Então, acaba que daria certo usar fazendo o lance. Aí dentro desse sistema, o que é que a gente faz como profissional de consórcio?
Vamos supor que a obra é 1 milhão. A gente dando número fica mais fácil das pessoas entenderem. Vamos supor que eu quero fazer uma casa de R$1 milhão. A Rodobens, ela tem uma carta só de R$1 milhão. Só que a gente nunca indica o cliente fazer isso. Por quê? A gente sempre indica que ele fracione esse crédito em várias cotas. Por exemplo, ao invés de eu fazer uma carta de R$1 milhão, eu faço 10 cartas de R$100 mil. A minha parcela vai ficar a mesma se eu fizesse uma carta. O meu custo final vai ficar a mesma coisa. Qual é a diferença? Eu vou ter 10 cotas ao invés de uma. Por que isso é importante? Porque se eu tenho 10 cotas, eu posso colocar o cliente em 10 grupos diferentes. Ele vai ter 10 chances de contemplação por lance. Então, assim, é diferente dele só ter uma. Se eu só tenho uma, só tenho um tiro. Eu tenho um lance para dar. Se eu não for contemplado, eu tenho que esperar mais 30 dias para chegar à próxima assembleia e eu arriscar de novo um lance. Agora, se eu tenho 10 cotas em 10 grupos diferentes e eu dou 10 tiros, é provável, muito provável, que eu acerte 1, ou 2, ou 3, com esse percentual que você comentou de 40%, pelo menos. E o que é que isso facilita para o cliente? Ah, mas se eu contemplei só uma, eu só vou ter R$100 mil. Sim, a sua obra de 1 milhão, você não vai gastar 1 milhão em um mês. Você vai gastar 1 milhão num prazo de construção, que geralmente, sei lá, 6, 8, 10, 12 meses. Então, assim, se eu contemplo 1, 2 ou 3 cotas, eu já posso iniciar o meu processo de construção. Pego toda a documentação que vai precisar, alvará, aprovação lá no condomínio, cronograma físico e financeiro, toda a documentação que o sistema de financiamento também exige. Apresento para a administradora, ela já faz um contrato alienando o terreno que vai ser o objeto inicial de garantia, e ela vai dizer, o cliente vai dizer, Rodobens, eu tenho 1 milhão em cotas, só que de 1 milhão eu só tenho 300 mil contemplado. Agora eu quero que você coloque as outras 7 cotas, que são os outros 700 mil, com o objetivo de eu também usar nessa construção. Então, naquele contrato que o consórcio vai fazer, ele já vai colocar todas as cotas, tanto as contempladas como as não contempladas. O que é que isso é ganho para o cliente? Finalizei a alienação desse terreno. Ele tem quantas contempladas? Ele tem 300 mil, 3 cotas. 60% dos 300 mil eu já libero para ele começar a obra dele. No outro mês, tem outra assembleia. Vamos supor que eu contemplei mais 2 cotas no outro mês, 200 mil. 60% de 200 mil, já libera para ele continuar a obra. Então isso garante que ele tem um fluxo de contemplação que vai permitir ele fazer. Legal. Aí ele recebeu 60%, construiu lá os 60%. Como é que funciona a liberação depois disso? Aí ele tem que chamar a Rodobens para fazer uma medição. Ele chama atestar. no 60%? Não, a gente geralmente indica para o cliente chamar antes. Agora, claro, chamar antes com pelo menos 50%. A Rodobens ela tem uma margem. Se ela chega lá e vê que a obra está com 40%, provavelmente ela vai te liberar alguma coisa ainda, fora os 60% que já liberou. Só que não vai ser um percentual tão alto. Agora, se você chama ela com 50%, 60% executado, e ela chega lá, geralmente a gente já libera os outros 35%. Entendi. É porque o construtor ele não pode parar ali, né? Enquanto é analisado, liberado. Só que o diferencial, o que é? Quando a Rodobens ela faz essa liberação, ela faz essa vistoria, como é o fluxo? O cliente entra no sistema da Rodobens interno, que ele tem acesso, ele mesmo coloca o telefone de contato de quem vai receber o vistoriador, e ele vai agendar. Quando ele coloca, a Rodobens geralmente em 48 horas entra em contato e marca a vistoria. Quando ela marca a vistoria e faz a vistoria, ela pede mais 2 dias para avaliar. Avaliando a medição, estando tudo ok, ela já libera no mesmo dia o recurso. Então, assim, não tem aquela... Não é a gente sabe que construção... Não, quando é que não é rápido? Quando a gente não tinha essa possibilidade, antes a gente não poderia colocar, a gente não podia colocar a cota contemplada e não contemplada. Então, quando eu ia fazer esse aditivo, eu tinha que fazer um aditivo no cartório, que levava mais tempo. Hoje não. Hoje já fica tudo amarrado. Inclusive as cotas não contempladas, né? A evolução do sistema consórcio, porque tudo é questão de evolução. Foi-se observando onde eram os gargalos. E era essa situação onde eu coloco 10 cotas, antigamente, quando digo antigamente, agora, 2 anos atrás, eu teria que, ou contemplo todas para começar o processo, ou se eu tenho metade, eu tenho que fazer uma escritura, depois aquelas cartas. Registro. Quando eu contemplo as outras, eu insiro no registro, aí vou perder mais tempo com o cartório para colocar aquelas cartas que forem contempladas. Depois que a gente observou isso, a gente viu que o sistema, hoje é possível, a gente tem 10 cotas de consórcio de 100, e eu contemplei uma, eu já posso iniciar o processo de alienação com aquela carta contemplada. E eu já sinalizo as 9 que estão a serem contempladas. Onde é que isso aqui pode não dar certo? Vai que demora um pouco para contemplar aquelas 9 cartas.
o meu cliente ele tem que ter um tipo de garantia de recurso, que caso venha, o recurso não chegue através do consórcio, ele está lá para... Aportar, até porque Pra no consórcio ele aportar. pode ser ressarcido. Não, ele ok, vai ser mas, ressarcido. certo, mas aí como é que funciona então? Eu cheguei lá nos 50%, o cliente foi lá e chamou, ó, eu tô aqui nos 50%, vem fazer a medição, ele já recebeu 60%, né? Ela vai liberar quanto? Geralmente, se chega em 60%, ela faz mais uma liberação de 35%. Agora, se tiver 50% ou abaixo, pode ser que ela fracione esses 35% em duas liberações. Libere mais 17,5% e depois mais 17,5%. Agora, inclusive, antes, a gente nem liberava 60%, a gente liberava 20%, 30%, só que a gente tinha muito problema com o que você está falando. Uhum. O cliente sempre que fazia 20%, ligava, Várias. vistoria. Aí depois fazia mais 15%, ligava, vistoria. Por isso que ela já adiantou essa Ou seja, liberação em de 60%. construção ela vai ter mais ou menos, na pior das hipóteses, 4 liberações, digamos assim, Uhum. 60%, 17,5%, 17,5% e o 5% final. Uhum. Sim, na verbação. Ou na melhor das hipóteses ela pode ter 3 liberações, Isso, né? isso. Então quando chega no 60% já libera 35%. E lembrando que o já recurso financeiro para a obra, ele vai se dar em 2 ou 3 liberações, porque a da verbação, a obra já está finalizada. Isso, já né? está. Então, durante o período da obra, ele vai ter 2 liberações ou 3. Uhum. O cenário... Que é uma coisa também que a gente sempre fala para os clientes da gente, que muita gente no mercado vende essa questão, construa sem botar o dinheiro no bolso. A gente sabe que isso não existe. não. Até porque obra, o que Sem faz... tirar o dinheiro do bolso, né? Costura sem tirar o dinheiro do bolso. Falou que sem botar o dinheiro no bolso. Sem tirar. Desculpa, sem tem tirar. razão. O pessoal tem muita essa coisa de dizer que você consegue construir sua casa sem botar a mão no Tirar bolso, a mão sem no tirar bolso, o dinheiro. Isso não existe realmente, né? Seja em qualquer modalidade, até porque o dinheiro é que é o combustível de obra, Sim, né? sim. No mercado, exatamente, existe muito tipo de profissional. Existe esse tipo de... Como é que eu vou construir sem ter o recurso? Tecnicamente, ele pode até tirar o recurso de um canto, colocar no outro, fazer umas aportagens, mas ele vai ter que movimentar com dinheiro, né? Desculpa. Eu ia falar um assunto, mas me fugiu a memória. Desculpa. Eu vou. Termina. Tá, não, eu ia perguntar assim também. Muita gente constrói a casa e, lógico, uma casa maior precisa de imóveis, né? Sim. Então, no financiamento imobiliário, você não consegue incluir isso. Como é que isso funciona no consórcio? No consórcio, a gente também não consegue incluir a parte de mobília. A gente consegue incluir tudo que for relacionado à obra em si, menos a mobília. Tá. Elétrica, hidráulica, tudo, menos a mobília. E o projeto ele vai para avaliação para poder dizer qual é o valor que se a carta de crédito pode ser usada. Sim, aí você vai ter que preencher uma planilha do custo fixo, da planilha do cronograma físico e financeiro, similar dos financiamentos em geral. Você vai apontar o que você vai fazer. Vai ter que apresentar também o memorial descritivo, apresentando o que é que vai ser usado naquela obra, para poder ela ter uma estimativa de custo. Mas essa parte ela é bem parecida com a do financiamento. A do cronograma físico e financeiro, a questão do memorial descritivo, para ela fazer a análise e fazer a aprovação. Uma vez estando lá aprovado, aí você pode seguir. Uma vantagem que até me veio agora falando disso, que já aconteceu com alguns clientes da gente, é o quê? Eu não sei se pode no financiamento, mas no consórcio pode. Você bem falou agora que nenhuma obra ela sai assim, 100% conforme o planejado e o indicado lá. Geralmente até passa um pouco. No consórcio você tem a possibilidade de, vamos supor que eu iniciei o meu projeto com uma casa de 200 metros quadrados. E lá do meio pro fim eu Resolveu fazer um deck. eu quero fazer um deck. Esse deck, se minha casa era 500, agora com deck vai me custar 600. Vou precisar de 100 mil a mais. Você pode fazer um aditivo, fazer uma cota no período da obra, uma ou mais, se for o caso necessário. E você pode apresentar um novo cronograma físico e financeiro, só que aí eu vou ter que ir para cartório. Aí eu vou ter que fazer um aditivo lá, porque o contrato primitivo não previa essa cota. Claro. Mas eu tenho essa possibilidade. Eu tenho essa possibilidade, eu não vou ficar lá, e Você agora? não está engessado. Não vou ter que tirar o deck do meu dinheiro, que eu já estou gastando na minha obra, já estou pagando os lances. Não, você tem a possibilidade de fazer um aditivo lá, apresentar um novo cronograma físico e financeiro que componha essa extensão da construção. Aí eu ia perguntar outra coisa também. A gente comentou aqui sobre ter um outro imóvel como garantia. Isso funciona também para construção? Funciona. Isso acelera essa liberação, já que o fiscal ainda assim vai precisar ir lá? Ele vai ter que ir lá, porque as administradoras são fiscalizadas pelo Banco Central. E assim, ela tem que comprovar que o dinheiro está indo para a construção. Tá. É óbvio que ela vai ser muito mais maleável do que até porque a segurança de garantia da administradora já está coberta. É o outro bem lá.
O que é que isso vai auxiliar? Eu não vou reter os 5%, por exemplo, da verbação. Por quê? Porque a garantia já está consolidada. Eu só vou ter que atestar que ele está usando o dinheiro para aquele fim. Então, geralmente, o que é que acontece? Ela libera 60%, quando faz a medição, já libera os outros 40%. Porque eu não tenho que reter mais nada, a minha garantia já está lá e o cliente já comprovou executando os 60%. Então, se eu corro esse risco, até sem ter uma garantia já consolidada, com a garantia consolidada, ela geralmente libera os 40% finais. Exatamente pela fiscalização do Banco Central, né? Porque, na verdade, o consórcio foi criado para fomentar a economia, né? Para aumentar mais um artifício da pessoa encontrar para comprar aquele bem, para executar aquele desejo da casa própria. Então, a questão até de fiscalização. Como o Banco Central fiscaliza, a gente tem que ter que foi feita, a obra está sendo construída, porque o Banco Central vai perguntar, ok, alienou isso aqui para quê? Se já é dele. O Bonaldo tem uma casa, ele já alienou, como é que está fazendo recurso? Não, ele fez aqui para construir essa casa nesse terreno aqui. E está aqui, foi executada e tem todo... As taxas de administração são as mesmas para comprar um carro, para comprar uma casa? Varia muito. Eu diria que para o imóvel, o custo efetivo ainda é bem menor do que propriamente com carro. O risco é menor? O risco é menor e o prazo também é maior. Porque como o prazo é maior, eu vou fragmentar, vou diluir isso aí. A taxa O mais juro tempo, composto né? ficaria muito pesado. Né? porque o juro, no caso, ele vai sempre tendo em cima do valor do saldo devedor. Para você ter uma O ideia... do consórcio não. O consórcio de carro você tem até 96 meses. O consórcio de imóvel você tem até 216 meses. 216. E a taxa não muda tanto. Por exemplo, 16 mil dá quantos anos? dá 20 anos, 28. 18, 20 anos, sei lá, alguma coisa do tipo. 218. 16. Mas, por exemplo, um consórcio de carro em 96 meses, que é o maior prazo, a taxa gira em torno de 18% no prazo total. O consórcio de imóvel, no mesmo prazo de 96, ela é 15%. Então, assim, é o mesmo prazo do de carro, sendo que a taxa é menor. Então, quando você dilui essa taxa... Agora, se eu for, por exemplo, para um consórcio de imóvel de 216 meses, que a taxa gira em torno de 26. Só que quando eu pego essa taxa de 26 e eu diluo nos 216, ao mês ela fica menor até do que 96. Porque ela é diluída no prazo. Tá, beleza. Só que eu queria mudar aqui a marcha, porque a gente está falando de construção até agora, e que é o mercado do Aldísio. Mas a pergunta que eu vou fazer também vai ajudá-lo. O Aldísio já tem imóvel pronto. No meu caso, como corretor, acontece com frequência, a pessoa quer comprar um imóvel, taxa de juros está alta, financiamento, dificuldade de aprovação de crédito pessoal, às vezes tem algum problema, ou então o valor é alto demais. Como é que eu, de maneira prática, consigo trazer o consórcio para essa situação de imóveis prontos, mas eu quero dar foco principalmente nos clientes que não são planejados. Porque cliente planejado, não precisa a gente... Tá fácil. Eu quero o cliente não planejado. Quero mudar, quero comprar e tem que ser agora. Então, me explica um pouco como é que eu consigo trazer essa solução para o meu cliente e provavelmente o cliente do Aldísio como consultor quando ele tem um imóvel pronto que está dentro do teu target, né? Tu tem casas ali de 2 milhões a 3 milhões, né? 2,5 a 3,5. 2,5 a 3,5. A gente já sabe que o target é 3, mas vamos trabalhar com esse espectro aí. O imóvel está pronto, o cliente quer comprar, como funciona, mas ele não tem nada. Está começando do zero. Como é que eu trago o consórcio para a vida dele e a gente faz acontecer isso? Vai, Renato. Aí tu queria responder essa pergunta. Fiquei na dúvida agora se o negócio é pronto. Vai tu. Sem o planejamento, assim, a gente tem que ser coerente. Sem o planejamento, o consórcio, ele não vai vir à frente. Pelo menos um planejamento mínimo. Planejamento mínimo. Quando que é o planejamento mínimo? Você tem ideia, você tem um projeto e diz, olha, eu quero fazer um consórcio para 2 milhões, comprar uma casa com Aldísio, como é que eu faço? Aí aí entra, eu diria que o passo a passo, exatamente para a pessoa que quer fazer um consórcio imobiliário, além de uma boa administradora que dê essa segurança, vai ser um prazo em médio e longo prazo, a assistência que ele está tendo e as informações que ele está tendo. A maior frustração que eu diria hoje dos clientes de consórcio, não só de imóveis, mas também de autos, são informações erradas. Muitas vezes o profissional, naquela ânsia de vender, vai dar informações para a pessoa que realmente não
não vão bater, né? Não vão bater. E a pessoa vai se frustrar. Tem profissional que até alimenta a expectativa de um sorteio. Gente, um sorteio é um sorteio. É sorte. Né? É sorte. Mas eu diria que um planejamento mínimo hoje para uma pessoa que quer fazer um imóvel através de consórcio, 6 meses. E 50% de lance, 40%, 50% de lance. Nesse caso aí. 50% em 6 meses. Não tem como a gente fazer isso antes disso. Tá? Mesmo com todas as facilidades da gente fazer uma estratégia de utilizar 10 cartas, foi falado aqui que utiliza-se 10 cartas, mas por que a gente faz isso? Grupo novo, eu tenho carta de 1 milhão. Grupo novo, o lance é lá em cima. Então, eu preciso daquele grupo que já está há 5 anos rodando, onde eu tenho todo mês o que está saindo naquele grupo, a saúde financeira do grupo, para que eu possa ter uma noção e fazer uma projeção em cima para botar o cliente e me sentir seguro em vender para ele. Né? Isso é para resumir um pouco o que o Ronald falou, o que é que geralmente a gente faz nessa situação? A gente tem que ter uma programação mínima. 6 meses no mínimo para a gente ter uma parte, pelo menos a maior parte desse valor contemplado. O que é que a gente faz especificamente no consórcio? A gente vai buscar grupo em andamento. O cliente tem pressa, ele não pode entrar em grupo novo. Mas grupo em andamento, se eu pego um grupo que iniciou em 216 meses e eu pego ele rodando 10 meses, tem muita gente que acha que isso é em andamento. Não, isso é um grupo novo ainda. Ele provavelmente vai estar entregando só o sorteio, nem lance ele está entregando. Então o que é que eu faço com o cliente? Cara, vai ter que fazer no máximo em 120 meses. Por que em 120 meses? Porque se você faz 120 meses, eu posso te colocar num grupo que começou em 216, só que ele já rodou 100 meses. Aí sim é um grupo em andamento. É um grupo que começou lá atrás com 1.000 pessoas, hoje tem 400, 500 pessoas. E um grupo que está com saldo consolidado, a inadimplência é menor, porque uma pessoa que já pagou várias parcelas, é muito mais difícil dela cancelar do que a pessoa que pagou 1, 2, 3, 10 parcelas. Então a gente diminui o prazo, o cliente tem que ter essa condição financeira de arcar com essa parcela, que inclusive vai ficar muito próximo da parcela do financiamento em 30, que é o que ele já estava cotando e que ele nem chegou a conseguir. Agora, ele vai ter que ter outra coisa além de arcar com essa parcela, ele vai ter que ter lance. Se ele não tiver lance, fica inviável o consórcio. Aí vamos lá, deixa eu perguntar. Esse cliente ele chegou, quer comprar uma casa e foi já com um caixa que ele fez de 1,5 milhão, 2 milhões. E viu minha casa 3 milhões. Tá ali acima do que ele tinha se planejado, enfim, mas gostou da casa. E como é que o consórcio entraria para um cliente assim? É mais fácil? É uma alternativa interessante para ele, já que ele já fez essa... Você falou ele conseguir esse 1 milhão, esse 1,5 milhão. Que ele já fez esse caixa. Ele já estava se planejando em comprar. Ele já estava pensando em comprar uma casa. Guardou ali 1,5 milhão, 2 milhões já investido em fundo, alguma coisa do tipo. Ele foi olhar a casa e viu uma casa de 3 milhões. Gostou dessa casa. Ele tem ali... Esse é o cliente perfeito, porque ele tem 50% do lance. Esse é o perfeito. Claro que mesmo assim ele ainda tem que ter um mínimo de tempo para a gente conseguir colocar em todas essas condições que a gente falou, colocar em grupamento, diminuir o prazo, procurar a melhor situação, mas ainda assim a gente corre o risco de não contemplar todos no primeiro mês, não contemplar todos no segundo mês. Então a gente tem que ter um tempo mínimo que a gente fala, cara, pelo menos 6 meses, para eu ter pelo menos 80% contemplado. Porque vamos lá, se para cada 100 mil reais de crédito eu preciso de 40, 45 mil de lance, para 2 milhões a gente está falando aqui de 800 mil. Então para 2 milhões ele precisa de 800. Se ele tem 1 milhão, 1 milhão e 300, se eu pegar ali e contemplar 2 milhões para ele só tirou 800 mil do bolso, de repente ele chega pro proprietário da casa e diz, ó, eu vou pagar com recurso próprio, e ele tem as cotas lá. As outras cotas que ele ainda não usou, a Rodobens ressarce ele do dinheiro que ele entrou com recurso próprio. Então ele não precisa esperar contemplar tudo para poder finalizar a compra da casa. Pronto, aí vai uma pergunta. O cara fez um lance de 60%, certo? Ele vai pagar, porque na verdade ele está pegando crédito de 40%. Isso, entendi isso. Ele vai pagar a taxa de administração dos 100%? Sim. Ou dos 40%? Sim, ele paga em cima do 100%. Inclusive, é um fato que o consórcio ele é inversamente proporcional ao financiamento. Quanto menos você financia, obviamente, menos juros você vai pagar porque você está financiando menos. Consórcio não. Quanto mais você financia, quanto mais você se planeja, por isso que a gente sempre bate na tecla do planejamento. Quem se planeja paga menos, inclusive no consórcio. Porque se eu vou fazer uma situação que eu tenho uma pressa absurda, eu não tenho margem para erro, eu tenho que ofertar 50%. Se eu oferto 50% para lança, eu estou financiando quanto? 50%. Porque eu vou receber 100, mas 50 eu já adiantei para amortizar o meu saldo devedor do consórcio.
Então eu estou financiando 50, mas pagando a taxa acima de 100. Só que o consórcio é um sistema que ele é tão barato que mesmo assim, se você comparar, o financiamento, pelo que a gente calcula, começa a ficar inviável 60%. Já começa a ficar inviável até em relação ao financiamento. Porque você está dando muito dinheiro de entrada, está financiando já bem pouco e vai pagar a taxa em cima do montante. Né? Uhum. Então vamos trazer para valor. Um consórcio de 100 mil reais, em 10 anos, o custo dele é 17 mil reais. Ou seja, se eu fizer um crédito de 100 mil, eu vou pagar em 10 anos 117. 17 mil reais a mais do que os 100 que eu peguei. Se eu dou 50 mil de lance, eu vou financiar só 50 e vou pagar só 17 em 10 anos. Ainda assim, é muito barato em relação ao que a gente tem no mercado, enfim. Se eu colocar esse dinheiro na poupança, se eu tiver os 50 mil, eu vou resgatar mais do que esses 17 que eu estou pagando de taxa no consórcio. Agora, claro, repetindo, quanto mais de entrada eu tiver que oferecer de lance no consórcio, pior ele vai ficar. Por isso que a gente sempre fala, planejamento é fundamental. Quanto mais de lance eu ofertar, pior vai ficar até no consórcio em si. Porque imagina numa casa de 1 milhão, e aquela casa de 1 milhão, o meu custo do consórcio de 1 milhão é de 170 mil reais. Ou seja, eu vou comprar essa casa de 1 milhão de reais, toda através do consórcio de uma carta de 1 milhão que eu tenho. Eu vou pagar em 10 anos 170 mil reais de taxa. Só que se eu tiver que ofertar um lance de 50% para contemplar essa carta de 1 milhão, não está saindo 50% do meu caixa, ou seja, 500 mil está saindo do meu bolso. Então eu estou financiando, apesar de eu receber 1 milhão em crédito, eu só estou financiando 500. Esse 500 ainda pagando 170. Sim, ainda pagando 170. Então, se eu vou pagar 170 de toda forma, o cenário ideal é que eu fosse sorteado no primeiro mês. Claro. Então, quanto menos Não dê lance. Né? que eu não dê lance. Isso, porque quando eu me planejo para... Eu consigo fazer toda essa condição de grupo em andamento, você também não tem pressa. Qual é a diferença? Que ao invés... Eu não vou ter só um mês para contemplar a tua carta, ou 2. Eu vou ter um prazo maior. Então, eu vou poder contemplar com um lance menor. Deixa eu fazer um exercício aqui, então. O loteamento ainda está lançado, não foi construído. Isso é ótimo, porque o cara começa no consórcio, ele já está ali pagando tudo. Isso. E ele teve a sorte de ser contemplado logo no primeiro sorteio. Certo. Só que ele só vai poder comprar a casa ou construir daqui a 3 anos. Eu vou te dar. Como é que funciona isso aí? Ele tem um prazo para usar essa carta? Ele tem um prazo que ele vai ter para usar a carta, vai ser até o encerramento do grupo. Então, claro que ele vai usar antes disso acontecer. E o grupo ele passa o prazo todo da quitação dele para poder ser encerrado. Mas o que é que acontece com esse cliente? Ele tem uma vantagem bem sólida. Qual é a vantagem que ele vai ter? Esse recurso que ele tem disponível não é o que ele pagou. Vamos supor que eu fiz um consórcio de 200 mil, paguei uma parcela de 2 mil e fui sorteado. Eu tenho para utilizar 200. Quanto é que eu imobilizei? 2 de uma parcela. Esses 200 mil reais que eu tenho de crédito, no mês que eu for contemplado, ele sobe com a aplicação financeira, ele fica aplicado, eu fico tendo uma rentabilidade um pouco acima da poupança, porque tem que ser um investimento conservador que as administradoras são obrigadas a aplicar, inclusive em bancos públicos. Mas eu ganho a rentabilidade não é em cima do que eu botei. Eu botei 2, eu estou ganhando uma rentabilidade de 0,6, 0,7, 200. Então ele praticamente que paga a parcela. Então assim, e é juro sobre juro. No primeiro mês é 200, 202, depois o juro é em cima de 202 e vai se formando uma bola de neve. O dinheiro vai corrigindo, até que ele passa a ser maior do que a própria parcela que geralmente ele paga. Entendi. Então, vamos botar um caso prático que eu tô com um cliente, isso é fato agora, eu tô com um cliente querendo comprar um imóvel de 2 milhões e 700, tá? Qual seria os nossos primeiros passos para esse cliente? Eu venho conversar com ele para que a gente possa fazer a proposta para o imóvel, mas usando carta de crédito, porque eu também tenho do outro lado lá o vendedor. Entendi. Tá? E o vendedor, eu vou ter que argumentar com ele o prazo para poder receber isso também. Não é, né? Então, mas o cliente tem interesse, chegamos a um consenso de valor. Tá. Em tese, era um dinheiro à vista, na negociação que eu estava com ele lá. Mas, como vai entrar o consórcio, esse à vista, eu vou ter que ter um prazo para poder pagar, porque o que está dizendo precisa de um planejamento aí de 6 meses. Pelo menos, né? Sim. Mas como é que seria? Como é que você dividiria as cartas de crédito? Qual é o cenário ideal? É 10 cartas, 20 cartas? Quando a gente faz esse cálculo para o cliente, a gente sempre faz o cálculo em cima do montante. A gente vai fazer 2 milhões e 700, para a gente ter uma expectativa boa para contemplar esse teu consórcio num prazo rápido, você vai precisar, sei lá, de 1 milhão e 200 de lance, mais ou menos por aí, tá? O que é que a gente faz? Quando o cliente
esse prazo dá para esperar, o vendedor esse prazo dá também para esperar, sabendo que eventualmente pode ser que não saia 100% como desenhado, porque a gente vai participar de assembleias. O que a gente faz? Quando a gente fecha o negócio, aí a gente vai para o escritório, né? A gente senta, a gente debate, a gente pega a relação de grupos em andamento que a Rodobench tem. Muitas vezes a gente demora para cadastrar essas cotas do cliente, porque no momento que eu estou fechando, eu tenho uma ideia já de quais grupos a gente vai conseguir pegar. Só que às vezes a gente consegue um grupo bom, faixa 2. O que é faixa 2? O consórcio ele é dividido em faixas. De 100 mil até 200 é uma faixa de crédito. É uma gama de grupos. De 200 mil a 400, faixa 2, já é outra gama de grupo, que não se mistura. Só que quando eu pego uma negociação dessa grande, eu coloco a maioria dos créditos em faixa 1 e 2 e, eventualmente, a gente pega uma faixa 3, que são créditos maiores. Então, assim, naquele momento eu não tenho como dizer quantas cotas especificamente vão ser. O que eu consigo dizer para ele é que vai ser uma quantidade considerável de cotas. Por exemplo, vai ser no mínimo 10, 15 cotas nesse montante de 2.700.000. Porque a gente não pode trabalhar com poucos grupos. Quando a gente trabalha com pouco grupo, por exemplo, vamos lá, um grupo de consórcio de imóvel, ele libera em torno de 3 a 4 pessoas por mês por lance. Se eu pego o cliente e coloco ele com 5 cotas nesse grupo, ele está concorrendo com ele mesmo. Porque se ele tem 5 cotas no grupo e o grupo só libera 3, mesmo que ele oferte os 5, do primeiro a quinto, for as 5 cotas dele, ele vai ficar com 2 fora. Então a gente sempre faz essa divisão para colocar ele, dividir na maior quantidade possível de grupos. Ele não tem pulverizado. Pulverizado porque aumenta a chance de contemplar. Eu não estou falando de sorteio porque não é nem o caso. Mas eventualmente ele até aumenta um pouco a chance, porque uma coisa é tu ter uma cota, outra coisa é tu ter 30, 40 cotas. Entendeu? Em grupos em andamento. Né? A gente está falando de grupo que já rodou metade das assembleias, que a gente está falando do prazo de 120 meses. Então, assim, aumenta muito a possibilidade de lance, aumenta muito a possibilidade de sorteio, que a gente nem fala, porque não é o caso, mas, assim, tem que ter um mínimo de planejamento nessa compra. Porque se o cliente chegar e falar se chegar um profissional e falar para ele, ó, pode fechar, a gente vai dar um lance aqui de 60%. Eu vou garantir a contemplação. Sim. E se morrer alguém no grupo? A seguradora tem que quitar. Vai entrar um lance de quitação e ele vai ficar fora. Não tem como garantir nunca. Nunca tem como garantir, mas tem como eu ter uma previsão de quanto é que vem saindo nos últimos 10 meses, eu consigo ver. Nos últimos 10 meses, o menor lance foi 40 e o maior foi 50. Se eu ofertar 55, é provável que tire. E um prazo pode acontecer uma eventualidade. Pode acontecer. Por isso que a gente não pode garantir. Né? Nesse projeto que você falou dos 2.700.000, o que eu te perguntar é o seguinte, ele tem um recurso para dar o lance? Tem. Ótimo. Então já vai entrar no prazo, nesse estudo que a gente vai viabilizar de 6 meses. Vamos que aconteça que com 6 meses eu não consigo os 2.700.000. Vamos que nos 6 meses eu consiga contemplar 2 milhões. Só que eu já iniciei o processo de alienação e vamos supor que o propenso comprador, ele tem os 700 mil, ele tem um recurso para quitar junto com o vendedor do imóvel. Ele pode quitar e todo o valor que ele quitou diretamente, que fugiu das cartas de crédito, à medida que eu vou contemplando esses 700 mil no final, 6, 7, 8 meses, ele vai sendo ressarcido diretamente na conta dele. Isso que o está falando é muito importante, porque muita gente tem na cabeça, quando acontece essa situação de fazer várias cotas, fala, mas eu não quero fazer porque eu vou ter que esperar todas contemplar. Não, você não precisa esperar todas contemplar. Se você está comprando o seu imóvel de 2.700.000, o cliente ele tem o poder aquisitivo para dar lance. E vamos supor que dos 2.700.000, como o Ronald falou, nos primeiros 6 meses a gente só conseguiu contemplar 2. Ele está com 2 contemplados, falta 700 ele contemplar. Só que ele tem esses 700 em caixa. Então ele fala, Aldísio, cara, vou resolver logo uma situação contigo. Tá aqui, os 2 milhões do consórcio, e esses 700 que está faltando, eu tenho em consórcio, mas não contemplou ainda. Eu vou te dar em recurso próprio. A gente coloca essa informação no contrato que a gente faz, que a Rodobens vai elaborar, ela vai colocar a informação que o imóvel é 2.700, que entrou 2 milhões de consórcio, que entrou 700 mil de recurso próprio do cliente, só que a gente coloca lá no contrato que ele tem 7 cotas ou 700 mil de consórcio. Quando forem contemplados, é para quê? É para ressarcir esse dinheiro que ele deu para o Aldísio, porque está lá constando e o Aldísio atestando que recebeu. Essa questão tributária... Então ele não precisa esperar. Desculpa, essa questão tributária, ela se encaixa direitinho, a receita, então tudo fica redondinho. Porque você tem que declarar de onde surgiu esse dinheiro, né? Como foi que aconteceu. Então o consórcio também viabiliza muito isso daí. Porque você está dizendo, olha a receita, não foi os 3 milhões que saiu todo no meu bolso. Tem um recurso aqui que veio do consórcio. Que aí era uma outra pergunta que eu ia fazer. Então, porque se você vende o seu imóvel
para comprar um outro e você compra um novo antes de 6 meses, você não precisa pagar o imposto de ganho de capital. Quando você usa o dinheiro do consórcio, a Receita consegue entender essa diferença? Igual ao do financiamento que vai estar declarado, porque também é uma alienação fiduciária. Entendi. Não vai custar a mesma coisa. A diferença é que no financiamento você declara a entrada e o saldo devido das parcelas. A entrada no consórcio é o lance. O lance é o que tiver pago até a data que você comprar, né? Supor que você pagou 2 parcelas e deu um lance e foi contemplado. Quanto é que foram as 2 parcelas? Quanto é que tem pago na tua cota naquele momento? Tem 50% pago. Então tu vai declarar aquilo como a entrada no financiamento e o saldo devido às parcelas do consórcio. É igual. Eu tô com uma dúvida agora aqui, peraí. Eu vou sentar na cadeira então do vendedor, certo? Então, eu tenho um imóvel e tem uma pessoa querendo me comprar um imóvel com carta de crédito. Não contempladas ainda, tá? Mas eu não quero esperar esse tempo todo. Se tem uma negociação, de repente o cara, normalmente, é normal o cara combinar o prazo de saída, vamos dizer que 3 meses é um prazo interessante, o cara entregar um imóvel com 3 meses, certo? Mas aqui eu tô com um planejamento de 6 meses, pelo menos. Sim. Tá? E eu vou escriturar esse imóvel, vou vender como? Eu vou receber esse valor logo? Como é que esse negócio só dá certo se o vendedor estiver disposto a parcelar, ou ele pode, de alguma forma, comprar todas as cartas, mesmo que não tenha sido contemplada, alienar o imóvel às cartas não contempladas. Não. O vendedor vendedor não dá. Como é que funciona isso? Porque eu como vendedor, então, tenho que esperar 6 meses e o cara sair. Se a gente estiver falando da situação hipotética, que o imóvel já está pronto, já tem o cliente e já está tudo resolvido, assim, é uma situação que gera muito risco para o vendedor e para o comprador. Você fazer essas contas e dizer que em 3 meses vão estar tudo contemplado. Provavelmente não vai ter tudo contemplado. 3 meses. Agora, se o comprador tiver um recurso, por exemplo, ele tá, a casa é 2.700, o comprador ele tem ali aporte, ele tem ali 1,5 milhão em caixa. Falando em 1,3 milhão, eu tô falando 1,5 milhão porque vai mais ou menos encaixar com o que eu vou te explicar. E ele pegou, Ronald, vamos pegar essas cotas dele aqui, são 27 cotas de 100, dá 2.700. Vamos ofertar 50 mil em cada uma, em todas as cotas. Vamos ver o que a gente consegue tirar em 3 meses. Eu chutaria que 50% é provável que a gente tire em 3 meses. Então, assim, nos 3 primeiros meses eu tenho 1.350.000 contemplado e ele tirou 50%, ele tirou 650 do bolso. Se ele tem 1,5 milhão, ele ainda tem 850 em cash, né? E ele poderia juntar com esses 1.350.000 e já fazer um pagamento para o vendedor. Só que aí a gente vai incorrer numa outra situação, ele vai ficar sem o recurso do lance para contemplar as outras cartas para ser ressarcido. Então, assim, numa situação de 3 meses, já tem a casa, já tem o cliente, eu diria que é inviável, a não ser que ele fosse para um outro segmento, que tem também dentro do consórcio, que é de conta contemplada, que eu especificamente não trabalho diretamente. Mas, assim, é um mercado que existe. É um mercado que existe, assim, você já deve ter ouvido falar, muita gente falando. Você paga um ágio para a carta já contemplada. Isso. Por que existe? Esse mercado não existe financiamento. Vou te vender o financiamento, vai pagar o ágio. Não existe. Mas no consórcio existe. Por que existe esse mercado? Porque é um dinheiro barato. Se não fosse barato, como é que o cara ainda ia cobrar um ágio e ainda tem uma pessoa querendo comprar essa carta contemplada? Ainda vê viabilidade. Ainda vê viabilidade financeira dessa forma, mas existe. Agora, claro que é um mercado que, assim, você vai pagar mais caro, você vai pagar o preço por isso. Outro problema, a gente está falando de grupos aqui de 120, né? Tem uma quantidade menor e existe, é mais fácil? A gente tem grupos de andamento a gente consegue encaixar o cliente no consórcio de imóvel até de 12 meses em diante a gente já tem grupo. Então, num grupo desse de 12, não é mais fácil? O que acontece nos grupos muito, muito antigos? Os grupos muito antigos, o que eu falo muito do grupo? Tá faltando ali 80 meses para baixo para acabar. O lance, geralmente, ele acaba parametrizando. O que é isso? Como já faltam poucas assembleias para encerrar o grupo e ainda tem uma quantidade de participantes, o que é que acontece? Se os participantes que ainda estão lá ofertarem o lance máximo que o grupo permite, qual é o lance máximo? É os meses que faltam para acabar. O lance dele é muito pequeno e geralmente ele consegue usar só o percentual da carta e contemplar. Então, geralmente, tem uma quantidade de pessoas que empata, porque eu não consigo ofertar. O lance mais alto que eu posso ofertar já é pequeno. Então, a maioria das pessoas ali estão ofertando o lance máximo. Aí acaba incorrendo em algumas situações que o risco é até maior do que no consórcio um pouco mais alongado. Porque o lance máximo já é muito pequeno, então ele vai empatar com as pessoas. E o lance recurso ele mensal está relacionado ao prazo que falta. Isso, Exatamente. Eu não posso ofertar um lance maior do que a quantidade que falta
para acabar o grupo, entendeu? Então, cada mês que vai passando, por isso que quando a gente pega um grupo, né, Ronald, um grupo de andamento, a gente muitas vezes explica para o cliente, ó, a gente vai ofertar para ti o lance máximo. O que é que significa isso? Se você pagou uma parcela e não foi contemplado, no mês que vem, o seu lance é essa parcela que você pagou, já vai descontar no seu próprio lance. Então, assim, se você for contemplado no primeiro mês ou no sexto, o percentual que você vai tirar no bolso é os 40%, porque já está dentro do lance máximo. E todo mês vai diminuindo a parcela. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, que Não, está relacionada à proteção de patrimônio agora. Você tem uma carta, eu entro num grupo desse. E, sei lá, a gente sabe que da justiça da empresa apareceu uma causa aí, bloqueou a conta. Como é que fica o consórcio? O avaliado vai ser o último que a não, mas justiça em imóvel. Ainda não fui contemplado nem nada, certo? Tô falando do recurso do consórcio. Isso, recurso do consórcio. Tô pagando todo mês. Tá lá, tô pagando, não tenho intenção, tô querendo fazer só uma... Você está só tirando de uma conta e botando noutra, porque no caso, pagando Isso, tô Tá comprando tirando a conta bancária e jogando jogando dentro do consórcio. Jogando consórcio. Eu não Como é tenho, que eu não funciona tenho isso aí? certeza da informação, mas eu já ouvi muita gente falar. Uma vez que o consórcio está contemplado, eu acredito que tenha como executar, porque o dinheiro já saiu do grupo, já está disponível para o cliente utilizar. Mas se ele não estiver contemplado, não tem como penhorar nada. Por quê? Porque o dinheiro que ele colocou no grupo já foi destinado a contemplação. Não, foi destinado à contemplação de outras pessoas. Sim. Por exemplo, tu foi Sim. contemplado no mês que ele pagou a parcela, o dinheiro dele entrou para tu comprar a tua casa. Como é que ela vai penhorar a tua casa por causa da dívida de um outro? Porque de fato, o dinheiro já Só- é do contemplado. Ele já é do contemplado. O O dinheiro dinheiro. bloqueado só esperando pra você, né? na verdade. Exatamente. Agora, se você já está contemplado, o dinheiro já sai do grupo. Quando você contempla a sua carta, o saldo do seu crédito, o consórcio ele tem que tirar do grupo a administradora e tem que deixar aplicado lá. Então, assim, já é seu o dinheiro, assim, óbvio, você tem que dar uma garantia. Mas aí eu não sei especificamente como é que funciona nesse caso. Eu tenho uma convicção muito grande que o dinheiro de um consorciado não contemplado não tem como executar. Como é que vai executar? Entendi. E se encaixa muito nesse caso aqui que a gente está falando, que a gente elaborou esse cenário hipotético. Mas pode ser que, assim, quando você vai construindo Não, a casa... essa situação é real. Pois é, eu Essa imaginei. situação 2.7 é real. Pois é. Cara, eu tô aqui com um cliente hoje, A cara. única saída assim, que eu vejo para resolver rápido é assim, buscar as cotas contempladas. A única maneira que eu... Agora, até no consórcio contemplado, a Rodobens, inclusive, é diferente do consórcio normal, porque o consórcio contemplado ele tem análise de crédito. A Rodobens é assim, ó. Às vezes a gente entende. Deixa eu fazer Se o cara fizer um consórcio hoje de 2.700.000, cara, ele não precisa comprovar nada. Pode ser no nome do teu filho de 18 anos, porque ele é estudante. Se ele fizer o consórcio de 2.700, ofertar o lance contemplado, ela não vai pedir nada dele, vai querer só ver a garantia. Agora, se eu tenho a conta contemplada de 2.700, eu quero transferir para ti, não é nem para eu ver, é para ti. Ela vai pedir toda a documentação de crédito para ver se tu tem respaldo para pagar. Ela é assim, eu mesmo não consigo entender, porque assim, é uma situação que, tipo assim, o risco é o mesmo, né? Na hora que você muda para a cota contemplada, a pessoa é A analisada. avaliação é maior, do a cadastro avaliação vai- muda. Porque aí entra numa avaliação de financiamento normal. Ela vai ver, vai pedir, às vezes até é rigoroso. Porque ele já vai entrar como devedor, É. não como ele não vai estar fazendo, né? Deixa eu ainda bater nessa técnica do 2.7. A ideia inicial, esse cliente tem o recurso todo. Para comprar à vista. Peraí, vamos lá. O cliente tem o recurso para comprar todo. Aí você não. Tá? Então, o cenário é esse. Como é que eu faço? Como é que eu monto um planejamento tanto para o cliente como para o vendedor, de forma que atenda as demandas do vendedor de prazo Sim. e do comprador para que eu use carta de crédito? Porque de fato é o seguinte, que ele já ia pagar a vista, ele ia. Então, o consórcio está entrando aqui com uma possibilidade a mais para poder não ficar desencaixado e ter algum Perfeito. ganho e não ficar totalmente desencaixado. Perfeito. Pronto, como é que funciona isso? Esse cliente é o cliente ideal para consórcio. Por quê? Ele já tem o dinheiro todo para pagar à vista. Ele não quer imobilizar. Exato. Ele não quer. Então vamos lá. O que é que a gente geralmente faz? Vamos fazer 20 ou 10, 20, a quantidade de carta não importa. Porque, claro que você tem que ter cuidado de contas. Mas o que é que a gente geralmente faz? Primeiro, assembleia. Tem que ter contemplação, porque o vendedor está esperando. Isso. Sinal. Então, apesar do cliente ter o dinheiro todo, quanto mais eu contemplar, melhor, porque ele vai ter que desembolsar menos para poder finalizar a aquisição. Estrategicamente, eu posso até montar com o vendedor, dizer assim, é um 2.7, seria 10%, seria 270 mil. Você dá um sinal de 300 mil reais para garantir o negócio com o cliente e vamos financiar 2.5. Os 2.700 de crédito que ele vai comprar, a gente vai ofertar 50% de lance em todas as cotas na primeira assembleia. É provável que eu tire pelo menos 30% desse valor total. Então, estou falando aqui de 30% de 700 mil, aproximadamente. Dos 2.700, ele tem 27 cotas, eu tirei só 7.
Então, 7 cotas está contemplado, apta a ser liquidada no imóvel. O que eu vou fazer? Rodobens, o cliente está comprando imóvel por 2.700.000. Ele tem 2.700.000 de imóvel, de consórcio, só que só está contemplado 700. Então, ele quer usar os 700.000 para pagar, ele vai entrar com recurso próprio de 2 milhões, que é a diferença, ele não tem em caixa 2.700. Ele tem em caixa. Para ser restante depois. Para pagar na hora. Ele resolveu o problema, o imóvel já vai para o nome dele. No outro mês, eu vou continuar ofertando umas para ele. Se no outro mês eu tirar mais 7 cotas, não são 700.000? Mas peraí, como é que eu vou ofertar se o dinheiro foi todo embora? Não tem problema, eu posso pensar assim, eu estou indicando para o consórcio quanto é o imóvel, não é 2.700? O imóvel não é 2.700? Eu não tenho 2.700 em cartas, o que é que vai rezar no contrato? Eu estou comprando imóvel por 2.700. Dos 2.700 eu também tenho esse crédito, só que contemplado eu só tenho 700. Eu estou dizendo, consórcio, Rodobens, pague os 700.000 que já está contemplado. Eu vou entrar com 2 milhões do meu bolso para quitar com o vendedor, ou seja, quitei com o vendedor. Agora coloque no contrato que esses 2 milhões que eu ainda tenho de consórcio com vocês e que não saíram no primeiro mês, quando saírem, é para me ressarcir desses 2 milhões que eu estou pagando. Eu não tenho 2 milhões em crédito, que não foi contemplado. Mas peraí, só um detalhe. Ele vai dar lance nas outras com que recurso? Não, ele não vai dar. Já deu. Ele não vai dar. Não, ele vai dar. esperar. Não, vai dar, porque ele não quer receber. Vamos lá, peraí. Ele quer receber de volta. Pois é, vamos lá. Ele não 700 deu mil. Deixa eu voltar Vamos lá, aqui. mas peraí. Deixa eu criar. Não, Para eu contemplar 700. Peraí. Para eu contemplar 700, eu não preciso de 700. Peraí, calma. 2 milhões tá na minha mão aqui. Tô com 2.700 na minha mão. Para eu contemplar Você 700. você tá me comprando, eu tô vendendo, você tá vendendo Tá. um imóvel. Tá. Aqui, eu tô te pagando 300 mil reais na frente, porque você Certo. 70% de sinal. Não necessariamente com carta, Certo. tá? Fechei o negócio Certo. contigo. Antecipou já. Vamos, para facilitar, 2.700, dei 200 mil de sinal. Pronto. 200 mil reais. Então ele fica com 2 milhões e meio em caixa. Não, em caixa não. O cliente. Ele tem 2.500, ele tem 2 A milhões e meio partir desse agora. momento, eu ligo. O Ronaldo e Ronaldo, vamos fazer um negócio aqui. O cara quer, eu preciso de 2 milhões e meio de consórcio. Porque daqui a 3 meses eu tenho que escriturar o imóvel. Certo. Beleza. Como é que eu vou fazer agora? Beleza, nós vamos agora criar X cartas e nós vamos dar 50% de lance. Tá. Beleza. Em 3 meses, a gente foi contemplado. Então a gente tá falando aqui de 3, eu tava falando só de um, mas a gente tá falando de 3. Não, é porque eu vou. Porque 3 assembleias. Para o vendedor do imóvel, ele Certo. recebeu 300 e ele Entendi. não precisa nem saber de consórcio. Entendi. 300 mil reais, 200 mil reais, Pronto. não, daqui a 2 meses, 2 milhões e meio daqui a 3 meses. Pronto. Ok, fechei. Porque o negócio fechou, é fácil eu argumentar com o cara que não tem nem juros. Porque o cara diz, mas porque eu não vou receber mais nada? Você vai ficar 3 meses no imóvel, 2 milhões e meio, vai sair daqui a 3 meses. Se você, em tese, se você me der o imóvel antes, poderia até ser, mas dá certo pro cliente, é isso aí. Tá bom. Eu consigo convencer ele não ter juros. Tá bom. Fechei em 2,5, é à vista. Pronto. Beleza. Só que eu tenho que correr atrás com os filhos. Pronto. Vamos lá. Aí eu te vou dar o vendedor agora tem 2 milhões e meio. Aí Sim. chega. Como é que eu começo? Você contemplou em 3 meses 700 mil. Não, você tá Que falando de um mês. Um lance de 50%. Em 3 meses é provável que eu chegue perto da metade desse É valor, 2,5 agora. que é um 250. Em 3 meses. Entendeu? É metade. Metade um. Entendeu? Sim. Tu acha que em 3 meses a gente pega 1 milhão? Bem Esse provável. lance- Vamos, agora eu vou ser conservador. Só vou contemplar 1 milhão. Em 3 meses. Pronto. Dos 2,5. Pronto. Para eu contemplar 1 milhão de crédito, quanto é que eu preciso? Vamos botar 50%. 50% de lance. Então eu vou precisar de 500 mil. Beleza? Quanto é que o vendedor, o comprador vai ter em caixa agora? 2 milhões. Ele não tinha 2 milhões e meio? Ele não deu 200 mil de sinal dos 2.700? Pronto, vai ficar mais fácil. Dos 2.700 que ele tem, ele vai dar 200 de sinal. Então ele vai ficar com 2,5 em caixa. Dos 2,5 que ele tem em caixa, eu vou dizer assim, baixa 500 para a gente contemplar 1 milhão nesses 3 meses. Pronto. Se ele tinha 2 milhões e meio, ele baixou 500 para contemplar 1 milhão de consórcio, ele vai ficar com 2 milhões em caixa. E vai ficar com 1 milhão de consórcio contemplado. No bolso dele tá 2 milhões e E agora. 1 milhão de consórcio contemplado. Ok. Apto a pagar o vendedor. Mas também não entreguei ainda o vendedor. Mas já tá apto a Ok, tá pagar. aguardando. Então Pronto. pronto, eu tenho 1 milhão agora aqui. E agora? O que é que ele vai dizer? Rodobens, estou comprando esse imóvel por 2.700, já paguei 200 de sinal, então falta 2 milhões e meio. Pague 1 milhão que está contemplado para o vendedor, que eu vou entrar com 1 milhão e meio. Tá. Quitou com o vendedor, no bolso dele ainda ficou quanto? Não sobrou quanto? Quem o vendedor recebe da Rodobens ou do. Ele recebe, o vendedor recebe da Rodobens o que tiver contemplado. Aqui na nossa suposição, 1 milhão. Ok, Ele vai receber 1 milhão da Rodobens. ok. E ele vai entrar com 1 milhão e meio do bolso dele para quitar com o Pronto. vendedor. Resolveu. Parou bem aí. Isso é uma escritura
Sim, é um contrato, vai rezar. Não, o contrato já foi feito antes. Não, o contrato que eu digo é o contrato igual da Caixa Não. tem fosse Vamos escritura. lá, contrato eu fiz com o comprador e vendedor. Não, ali é o contrato de compra e venda. Ok. Na hora que eu É vou... escritura. Aqui é isso. Não. Na hora que contrato de compra e venda, e vou daqui a 3 meses pagar. Pronto. Quando eu vou pagar e vou gerar a escritura, aí já entra a rodobem no meio. Sim, É. é a roda vez que faz. A rodovia E o faz, contrato de vocês tem efeito Poder de de escritura. Tem, é o que eu tô falando. É o contrato da roda vez que tem poder de escritura pública. Pronto. Só que A gente ainda... faz até digital hoje em dia. Pronto. Só que tem 1 milhão que a rodobem está bancando. E está faltando ainda 1,5 milhão. 1,5 milhão. Sim. Esse 1,5 milhão está no bolso dele ainda. Eu Ele tenho já 2 pagou o milhões. vendedor. Eu tenho 2 milhões ainda em caixa. Ele está com 2 milhões aqui em caixa. Ele vai pagar 1 milhão pro vendedor para poder quitar, porque o vendedor só vai assinar Então, o contrato se ele receber a Agora vai, no teu contrato com o Rodovens, Sim. vai ter 1 milhão de carta contemplada Sim. e recurso próprio do cliente, mais 1,5 milhão. Exatamente. Perfeito. Pronto. Foi embora 1,5 milhão, não foi? Foi. Ficou 500. Foi 500. Pronto, agora ele só tá com 500 mil reais no Pronto. bolso. Só que além dos 500, o que ele tem mais além dos 500? As cartas não contempladas. De quanto? 1,5 milhão, que foi o que ele pagou do bolso dele. Se ele tem 1,5 milhão de cartas não contempladas, que elas também vão estar nesse mesmo contrato que a Rodobem está fazendo aí, vai ter uma outra cláusula lá mais embaixo, eu posso até te mostrar aqui a cláusula, que ela diz o quê? O cliente, ela vai dizer tudo, comprou por 2,5, pagou 1,5 milhão do bolso, pagou 1 de consórcio contemplado, ela vai dar outra cláusula lá embaixo. Só que ele ainda Ou tem, seja, mas toda essa manobra aqui, ele tá... tudo vai estar no contrato. Não, eu sei, mas toda essa manobra que eu estou falando, de fato, ele se desencaixou. Ficou só com 500 mil reais no bolso. Isso. Não, mas com esses 500 mil, ele vai reaver 1,5 milhão. Vai contemplar 1,5 milhão. Vamos lá de novo. Vamos continuar. Vamos continuar a partir desse ponto. Quando ele, Tá acompanhando? quando ele pagar o vendedor, ele só vai estar com 500 mil, que é o que sobrou do dinheiro dele, e 1,5 milhão de cartas não contempladas. Só que vão estar lá no contrato, que é para ressarcir ele quando forem contempladas. O que ele vai fazer no mês seguinte? Vai ofertar lance. Ele não tem 1,5 milhão de cartas? A gente vai fazer o quê? Ronald, vamos ofertar 50% em todas as cartas. Só que o lance vai passar quanto? Só que o lance vai passar a ser quanto? 750. Eu vou contemplar todas? Provavelmente não. Então eu vou contemplar, se eu contemplar 10 cartas, que é 1 milhão, eu tenho 500 mil em caixa para pagar. Então o dinheiro bate e volta. Bate e volta, Bate e mano. volta. Não tem que fazer nem aditivo. Por quê? Porque já vai estar no contrato essa questão da Mas tem ressarcimento. uma parte que ela vai realmente demorar um pouquinho mais. Só ser ela ressarcida, né? só demora. Não, o ressarcimento não demora, porque não exige aditivo. Não. O que demora é o pagamento, o primeiro pagamento, que é o trâmite que ela vai fazer a avaliação. Não sei, mas vamos lá. Eu parei aqui que a gente continuava com 500 mil de saldo. O vendedor já Certo. tinha recebido tudo. Isso, pronto. Eu tava lá com Com 500 mil aplicado com 500 mil e aplicado. ofertando o lance. Já tinha sido contemplado em... 10 cotas de 100, que dava 1 milhão. Já tinha sido contemplado em 1 milhão. Isso, faltava 1,5 milhão. Faltava 1,5 milhão para contemplar, só que o que eu tenho agora é 500 mil para dar lance. Sim. Com 500 mil eu não vou conseguir tirar 1,5 milhão. Você consegue tirar quanto? Com 500 mil? 1 milhão. 1 milhão. Pronto. Se você, no mês seguinte, você tirar 1 milhão, você vai pagar 500 e vai bater 1 milhão de volta na sua Isso, conta. eu 1 milhão de sei, volta na mas sua conta, você contempla os outros 500. Não, mas isso que eu tô dizendo. Ah, entendi, porque eu vou receber 1 milhão e vou porque na hora- exatamente, o dinheiro bate e volta. Porque na hora que você contempla, não tá no contrato que é para ressarcir. Isso, porque quando Entendi. tá no contrato que é para ressarcir, o que é que a Rodobens faz? O trâmite do ressarcimento. Depois que chega o imóvel, já tá no seu nome, do consorciado, tudo. Já vai ter a cláusula lá do ressarcimento. Quando ele, vamos supor que no mês ele não contemplou, ele tem uns 500 para contemplar 1 milhão. Vamos supor que ele só contemplou 500 mil reais em crédito. Então você vai tirar metade ali, 250. Ele vai pagar, ele vai dizer, Rodobens, contemplei 5 cotas de 100 mil, desses 1,5 milhão que tá faltando, eu contemplei 500 mil. Eu quero ser ressarcido, vou pagar o lance, ele paga o lance, no outro dia confirma a contemplação, o Ronald dá entrada lá no processo de inclusão de cotas. As cotas já estão no contrato, mas a gente chama de inclusão de cotas. Por quê? Porque o saldo devedor do dia que ele assinou o contrato não é o mesmo do saldo devedor agora, porque ele não pagou uma parcela a mais e não pagou o lance dessas cotas, ele só vai assinar um termo de confissão de dívida atualizado entre ele e Rodobens, assina, manda o scanner de volta para a Rodobens deposita na conta do cliente. 48 horas está na tua conta. Vamos botar que seja assim, bem pessimista, vamos dizer que demora 10 dias? O que já vai 10 dias para o cara receber, Ou pagar seja, e voltar? no final das contas, ele só deu sim. Desde esse processo finalizado, ele deu o sinal de 200 mil reais e financiou 1.250.000. Já metade. financiou 2,5 milhões no final das contas, né? Porque vai sair metade do caixa dele para dar lance, né? Então ele financiou metade. E um 1 detalhe. milhão 250, porque não sai metade o lance. Entendi. Do lance, um né? detalhe. Considera o lance. Agora,
eu vou entrar naquela máxima. Qual é a Mas máxima? esse cliente aí é o cliente ideal para fazer o consórcio. Qual é a Esse cara máxima, tem dinheiro pra a mim. máxima do consórcio que eu digo para o meu cliente? Quando é que o consórcio é perfeito? O mínimo que você aportar, você Claro. ser contemplado. Agora Essa é a ideia. isso, Agora deixa só um pouquinho. Ele é elétrico. Diga aí. é porque dentro disso aí é importante dizer, falar assim O que é importante? Aí é onde vai a estratégia do consultor, certo? Eu vou colocá-lo em situações onde ele vai ter que ter 50% para dar de lance, mas eu vou colocá-los naquela situação daquele grupo que está dando 35% de lance, que talvez ele empate com 2, 3, 5, poucas 10. pessoas. Tá entendendo? Para que, se ele sendo contemplado, já que ele já quitou com o vendedor, se eu contemplar ele com 35%, vai ser maravilhoso para ele. E ao invés Ele de- estava esperando pagar 50. É, É porque o que acontece? Aí entra na questão dos grupos mais antigos. e você tem A gente tempo, coloca- tempo. né? Isso, geralmente a gente coloca sempre cliente nos grupos que a gente já oferta o lance máximo. Então eu não consigo ofertar mais que 50. Só que tem grupo que é mais antigo que eu só posso ofertar 40. Tá, e ele aí vai tem- contemplar com lance menor. Aí tem mais duas últimas perguntas aqui. A primeira é, esse cara tem o dinheiro todo. Qual é a vantagem para ele dividir isso com o consórcio? Entrar lá e fazer o consórcio. Primeiro é esse ponto. Até Certo. ele Já que ele já tem a grana, Sim. posso simplesmente chegar lá, por que eu vou pagar taxa de Aham. administração que alguém tem que ganhar também? Claro. Por que eu vou incluir mais outro aqui nessa compra, né? E a segunda, que eu não sei se casa com essa daí, é assim, beleza, nesse cenário que a gente criou aqui, vão ter ainda as parcelas do consórcio que vão ficar chegando, eu vou ter que ficar... eu tenho como, sei lá, daqui a 6 meses quitar isso tudo ou não? Eu preciso ficar sempre... Tem como que tá, tem, mas não compensa porque você não vai ter desconto. Se já vou A pagar taxa é fixa, ela vai fixa também. estar fixada lá no plano todinho. Uma situação do consórcio, só para abrir um parênteses. Isso é para quem A não quer partir do ficar, momento é pra quem que não quer você- ficar descoberto. né? É, Então, Não é, a nem vantagem- só, não é nem só isso. Tem outra. A Essa partir- é liquidez. a E a partir- liquidez. a Não está partir- descoberto. Mas tem outra vantagem. A partir do momento que você oferta o lance, eu tenho duas situações que eu posso chegar para a administradora. Olha, eu estou dando aqui 50%, eu fiz no prazo de 120. Eu pergunto para o meu cliente, mas já respondo para ele. Você quer diminuir o prazo, porque o lance é das parcelas últimas, voltando, né? Você paga inversamente, é antecipação de parcela. E essa antecipação é das últimas parcelas, é assim que funciona o consórcio. Ou eu posso pegar esses seus 50% e jogar, pulverizar em todas as parcelas para diminuir o valor. Aí é que é o bom. Eu já estou pagando uma taxa de administração realmente. Tanto faz eu pagar em 120 como pagar em 50 meses Só que a administração é em cima do volume menor. do montante. Aí eu pego, deixo o mesmo prazo para você ter um custo efetivo melhor para você e abato o valor da parcela. Ou seja, essas cotas que estão sendo contempladas, o valor dela vai cair substancialmente, porque eu vou pegar o valor da parcela original e vou pegar o lance e vou diminuir o valor dessa parcela. Então, E aí, complementando, as duas vantagens, né? Que eu vejo, a questão da liquidez, você não pega a liquidez, se você bota o valor todo no imóvel, por mais que você tenha até mais em caixa, mas você vai estar imobilizando o dinheiro numa coisa que você não tem a liquidez para poder reaver alguma coisa. Mas a principal que eu vejo também é o quê? Você, de fato, está pagando a taxa de administração. Mas quando você tira os seus 1.250.000, que seria o financiado no consórcio, quando você tira ele do banco, você também está tendo um custo financeiro com isso. O teu dinheiro está no banco, ele não está embaixo do colchão. Ele está aplicado em algum CDB, alguma poupança, tesouro direto, ele está aplicado em algum canto. Se ele estiver embaixo do colchão, ele ainda está perdendo para a inflação. Então, se eu digo assim, por esse 1.250.000 do consórcio, que eu vou pagar em 10 anos, quanto é que eu vou pagar qual é o meu custo? 500 mil, com as correções, né, que tem o INCC e tal, uma vez ao ano. Vamos supor que esse 1.250.000, ele me dê um custo financeiro de 600 mil reais. A taxa de administração vai ser 200 e poucos mil. Estou botando 600 com tudo. Se eu pegar esse mesmo 1.250.000 e eu deixar ele no banco, se o meu custo financeiro com o consórcio é 600 mil, e se eu deixar 1.250.000 aplicado em 120 meses a 0,8, quando eu estou pegando nenhum, estou pegando nem 0,8, negócio médio. Em 10 anos, ele se transforma em 3.250.000. Estou falando de 2 milhões aqui de correção monetária, ante um custo financeiro de consórcio de 600 mil. Qual é a vantagem de eu pagar à vista? Porque a compra à vista, ela tem um custo. Sim. Ela tem um custo financeiro, o teu dinheiro está aplicado. Então, se o teu dinheiro aplicado, ele te rende 2 milhões em 10 anos, e se tu financiar ele com o consórcio, tu vai ter um custo financeiro de 600 mil, Aí volta- qual é a vantagem de eu pagar à vista? Volta aquela colocação que eu tinha que você fez, que assim, pagar juros
É ruim. Depende. Depende. Porque o teu dinheiro aplicado, ele Porque vai te dar um nesse caso é juro. bom. Isso. Então, Exatamente. Então o custo do consórcio é a A administração e as de correções. 15% E as correções do INCC uma vez ao ano sobre o saldo do devedor. Porque a correção não é sobre o todo, é sobre Sim. só o que está devendo. Né? Então, como o consórcio é um prazo muito curto, e a correção ela não é mensal, ela é só uma vez ao ano, como você amortiza muito, um prazo muito curto, até as correções são menores. Uma coisa também que é de. Mas eu estiquei bastante. Hein? Sim, você esticou demais. É porque eu vi a Eu vi que rentabilidade. você esticou Não, bastante. porque eu estiquei bastante porque eu vi a rentabilidade do valor. É porque aqui o consórcio, o reajuste sempre vai em cima do saldo devedor. Mas em compensação, se tu deixar teu dinheiro aplicado, ele vai, é juros sobre juros, juro composto. Ó, eu tenho um exemplo. Quando eu digo que eu sou muito entusiasta de consórcio, e é porque eu vivo isso. Em 2018, eu morava de aluguel. Isso aqui sou eu, morava de aluguel. Em Messejana, morava de aluguel. Fiz consórcio. Eu e minha mulher, nós trabalhamos na corretora. Tem mês que a gente ganha legal, tem outros meses nem tanto, porque a gente é corretor. Aí disse, poxa, vamos fazer alguma coisa, vamos partir, vamos dar o início, um pontapé inicial. Como eu vendia consórcio, vamos fazer consórcio. Aí eu fiz 4 cartas de 150 na época, 600 mil em consórcio. A gente fez, eu não tinha um centavo para dar de lance. Você comprou uma Alphaville, né? Eu não tinha um centavo para dar de lance. Não. Mas vou fazer e vou ofertar o lance fixo. O que é o lance fixo? É aquela pessoa que não tem dinheiro para dar dinheiro direto Do livre. e não tem pressa. Era o meu caso. Eu queria pelo menos dizer, eu estou comprando um imóvel, não sei onde é que vai ser, não sei quando vai ser. Aí começamos. Em 2 anos, das 4 cartas, eu fui contemplado em 2 através do lance fixo. Ou seja, metade eu já tinha o recurso. E a outra metade, eu consegui agaranhar dinheiro para pagar um lance, que o lance também barateou. 2 anos já pagando, ele vai barateando a cada ano, eu consegui fazer isso. Então hoje eu estou com o saldo devedor da minha casa, sei lá, eu liquido ela por 5 anos, está 200 e pouco, 300 e pouco mil. A vantagem é essa. É assim, construir uma quando casa. você vai botar realmente na ponta do lápis e no prazo, tipo assim, eu não posso perder essa oportunidade, cara. Tem que estar pagando por essa oportunidade, né? Agora, claro que a gente quer vender. Eu quero vender o consórcio, você quer vender o imóvel, você também quer vender o imóvel. Aí, agora, esse cliente que você colocou aqui, ele é um cliente ideal para consórcio. Porque se ele contemplar 2, 3 cartas, já resolve o problema. Vou dar a dica para você, eu vou pedir isso aqui e depois a gente pode distribuir para todo mundo. Monta uma planilha para mostrar o comparativo. Mostra. É legal, a gente tem para a situação. Mostra. Paguei à vista. Eu boto até as correções. Paguei Eu dinheiro à boto vista. 4% ao ano, 5% ao Faz um ano. exercício. Paguei à vista, esse aqui que eu parei meu dinheiro. Mas tem que comprar um imóvel. Financiamento, quanto é que seria? Tem o consórcio, seria legal. Ok, Eudício? Eu tenho só uma última pergunta, mas isso aqui vou pedir para vocês responderem rápido, não vai ficar muito longo. Consórcio vale a pena para imóvel na planta? Então? Sim. Porque, por exemplo, tem um lançamento agora da construtora da WE, o Uptown. Tem apartamentozinho de R$1 milhão. Sinal, geralmente, é 10%, 50 mil, 100 mil reais de sinal. E aí vem as parcelas, R$2.000 e poucos reais por mês. Tá? Qual é a estratégia? Para que tipo de consórcio eu faço? Seria um consórcio de R$1 milhão para poder, quando o imóvel ficar pronto, já está quitado? Ou para quando eu... Porque geralmente as tabelas de construção na planta é 30%, 35% para entrega. Qual é a ideia? Qual seria o melhor cenário? Eu queria trazer já uma solução para o cliente de ele entrar no imóvel, pagar o sinal, mas ele já começar um consórcio. Lembrando que ele vai ter que ficar pagando um consórcio paralelo, né? e o 2. Sim. Eu quero quitar logo. Só que nesse caso ele vai ter muito tempo para contemplar. Porque ele vai ter ali 3 anos de obra, 2 anos e meio. 4 anos. 4 anos. 4 anos de obra. Você vai pagar 35%. Sim. Só que eu quero tirá-lo do risco de quando vai ter que ser desligado a construtora, não buscar financiamento, pode deixar só no final. Já está com recurso. Eu já estou com o recurso da carta disponível da carta. O que é que acontece aí? Nesse caso aí, o cliente tem tempo. Se ele tem tempo, tudo fica mais fácil. A gente pode alongar o prazo de consórcio, porque eu vou ter 4 anos para contemplar a cota dele. A gente parte com o lance fixo, não é mais um lance livre. O lance fixo, quando você entra num grupo de consórcio, tem 3 modalidades de contemplação: sorteio, lance livre, que ainda é mais leva, e lance fixo. O que é o lance fixo? Geralmente ela dá 30% do valor da carta. Então, assim, eu só posso ofertar 30%. Se eu ofertar 29% ou 31%, eu estou no livre. Se eu ofertar 30%, eu estou no lance fixo. Eu só vou concorrer com quem também ofertou 30%. Como vai ser todo mundo empatado,
Quem Se ficar eu mais... tenho 35, eu tô com quem Já tem tá mais. fora. Já tá fora dessa categoria. Por quê? Mas leva? Não, no lance fixo não. O Não. lance fixo De fato, tem uma carta que é contemplada aqui, demais. é o lance livre. É o É uma livre. categoria de contemplação. Ah. Só que dentro do mesmo grupo tem outra categoria, que é o lance fixo. O lance fixo ele é em 30%. Então, se a Quem gente... já é 30% sorteado. não é assim. Como várias pessoas dão, que é um lance menor, quem é que vai empatar? Porque só pode dar 30. Então todo mundo vai empatar quem der esse lance. Quem vai ser contemplado? Quem ficar mais próximo da pedra do sorteio. Quem ofertou esse lance de 30. Então só que você sai de um sorteio que você concorre com 600 para um sorteio que você vai concorrer com 100, 80 pessoas. Aumenta muito a chance de contemplação. E em 4 anos, aí nesse fala, fica muito provável que você contemple essa cota no lance fixo. E quando você contempla, mas eu não tenho nem os 30%. E aí? Eu posso tirar da própria carta. É o lance embutido que a gente chama. Você pode usar parte da carta para pagar o seu lance. Se eu tenho uma carta de 100 mil reais, ofertei um lance fixo que foi 30 mil e foi contemplado, e eu não tenho os 30 para pagar. Eu digo, consórcio, Roda Bens ou qualquer outra administradora, utiliza esses 30% que eu tenho que pagar, tira da minha carta. A carta não era 100, o lance não é 30, eu fico com 70 para utilizar. E não te tirei nada do meu bolso. Tá lá minha carta contemplada, para quando eu tiver essa entrega do imóvel, eu poder utilizar. Mas eu pago 100. Eu pago, como assim? Eu pago a carta toda. Não, você vai pagar a carta toda, mas não entrou no seu saldo devedor? Os Ah. 30 mil da carta bateu no saldo devedor. Abate é outra coisa. E isso é muito interessante. Outra coisa, só para finalizar. A questão de pagamento de imóvel na planta. A gente tem a possibilidade de pagar imóvel na planta. Eu não sei se as construtoras recebem. Se o cliente comprou imóvel na planta de 1 milhão, ele fez lá deu entrada lá e está pagando as parcelas. Está faltando, sei lá, 2 anos para entregar, 1 ano. E vamos supor que ele foi sorteado. É sério? Sério. Aí o que a gente faz? Ele vai ter um contrato lá. Quanto é que ele pagou e quanto é que falta pagar. Nesse caso, eu não vou conseguir ressarcir ele, porque ele pagou antes da contemplação. Porque ele já pagou. Mas para eu quitar o que está faltando, o que é que eu vou pedir? Uma garantia. Não vai poder ser esse imóvel porque ele não pode alienar ele. Ele tá naquele caso lá da outra garantia. Agora aqui é diferente, porque aqui eu posso. Eu não sei. Aí vocês vão saber mais. Eu não sei se tem a condição do cara chegar pra ti, ó. O imóvel que eu tô te pagando aqui daqui a 1 ano pra tu terminar, eu ainda vou ter que ir atrás do banco. Se eu quitar ele todo agora, tu me dá algum desconto, alguma coisa do tipo, o cara pode chegar. Aí o cliente me dá uma outra garantia pra eu alienar e eu quito lá o imóvel com o contrato. Não, mas já é incorporado. Como assim? Já existe a incorporação dentro da matrícula da unidade. Mas aí você não tem a construção. Você não A tem verbada, a tem. verbada. Não tem nada. Não tá É a unidade lá. diplomando É. ainda. Aí eu não. Mas incorporado, né? Tá incorporado, mas não tá ainda, você não tem individualizado. Tem não. Aí você não consegue. Aí como ele precisa da garantia, que Na desde o garantia. começo é o próprio imóvel, tem que ser outro. Aí me diz uma coisa, o cara já tem lá não conhecia ainda Rodobens, tem lá uma outra administradora que ele já tem uma carta rodando lá e Certo. ele pode somar as duas para comprar um De imóvel? administradoras diferentes. Isso. Vai começar. Teve uma lei que passou recente agora no Congresso que você pode alienar parte do imóvel, que antes eu podia. Eu vou financiar com a Caixa, só posso ter a Caixa com o banco financiador. Mas agora tem uma lei recente que passou aí, eu não sei se já foi sancionada, que vai estar permitindo isso aí. Hoje ainda não permite. Por exemplo, ele tem 500 mil de outra administradora e tem 1,5 de Não outra. pode, Ele não pode pode. juntar. Porque eu vou ter que vincular a garantia a uma das duas só. Entendeu? A uma das duas. Essa conversa foi muito boa, mas vamos deixar aqui, senão não tem mais assunto. É. A gente se reunir de novo. Né? Vou agradecer a todos aqui por terem vindo. Eu vou deixar a descrição aí, eu vou marcar os nossos colaboradores aqui. Então eu queria agradecer a todos vocês aqui pela participação. E, gente, obrigado. E aí, sigam aí os nossos parceiros, as empresas que estão marcadinhas aí, vocês podem seguir também. Agradecer a todos aí. Alguma palavra aí de vocês? Eu queria só agradecer o seu primeiro. Não é não? Isso aí vai ser um marco, acredito, não só para você, como para a gente também. E a pessoa que viu o vídeo e também ficou interessada, tem o nosso link aí, RD Corretora CE. A gente vai atender com o maior prazer. Legal, eu queria deixar um último recado também, que é assim, sempre que você procurar alguém, ou no ramo da construção, no ramo de financiamento, na corretagem, é muito importante conhecer a fundo, saber o histórico, porque a gente está tratando, muitas vezes, da compra mais importante que a pessoa vai fazer durante a vida e o patrimônio que ele vai deixar, inclusive, para sua família. Então é extremamente importante saber quem está construindo sua casa, quem está vendendo a casa que você está comprando, quem levantou aquele prédio, quem está intermediando, quem está provendo o recurso para você adquirir o imóvel, né? Então, é um recado, uma dica que eu deixo, que eu acho que é
fundamental aí para esse processo de realização do seu sonho. Eu vou completar as palavras, eu concordo 100%. Eleja um profissional para lhe representar no que você precisa, mas realmente conheça esse profissional e se agarre a ele até o fim, sabendo que ele vai fazer o melhor para você. Então, mais uma vez, Aldísio, obrigado. Da Core Engenharia, Ronaldo, Rodobens e Ronald, da RD Corretora e a MFusa Corretor. A gente se vê aí em breve. Felicidade não tem preço, mas tem endereço.